Fala pessoal, estamos aqui na prova, mais uma aí. Depois eu vou postar o vídeo lá no canal pra vocês. Tô com um brother meu aqui também, o Tenente Bahia tá na área aqui, ó. Dá aquela moral pro concurseiro aí, então galera, já sabe, força né? aí, ó, força aí, ó. E na dúvida, chuta na D. E segue lá depois lá, o Tenente Bahia, hein? Valeu, Valeu. gente. Valeu. Fala pessoal, Vagnão na área aqui, acabei de fazer a prova, vou estar chegando em casa e aí eu vou fazer uma revisão aí com vocês, conversando um pouco sobre como é que foi essa prova da FGV. Então eu tô com a minha sacolinha, meu kit concurseiro que eu sempre levo, tem bastante gente também que tá saindo na prova e é isso aí, valeu! Fala galera, tranquilidade, Vagnão aqui. Então, para quem não me conhece, eu faço os concursos da prova da Polícia Militar, tanto de soldado quanto de oficial. Gravo o vídeo para mostrar para vocês que é possível. Na de soldado já é o meu 5º concurso consecutivo que eu tô fazendo. Do Barro Branco já é o 2º, ambos aprovados, né? O miserável é um gênio! Antes de a gente começar esse vídeo, quero que você curta, compartilhe e, se possível, deixe também o seu like, tá? E se não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like, beleza? Galera, vamos lá, vamos começar esse vídeo, fazer uma análise pormenorizada sobre a prova de soldado da PMSP 2022, né? Mais especificamente falando agora com a banca FGV. Tô aqui com o meu rascunho do meu gabarito, né? Provando que eu fiz, ou seja, vocês sabem que eu gosto muito daquela corrente filosófica do empirismo, ou seja, a partir da experiência própria, tá compartilhando alguma coisa com vocês. Não virei aqui no vídeo falar alguma coisa que eu não fiz, então eu sempre gosto de trazer alguma coisa que eu fiz para compartilhar com vocês, etc. Ou trazer alguém que tem know-how e propriedade também. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos começar. Bom, vou fazer essa análise, né? Primeiramente, a gente sabe que houve a mudança da banca da FGV, né? Era a VUNESP. Entretanto, as duas últimas provas da VUNESP já estavam diferentes, né? Foram provas bastante conteudistas em relação às provas anteriores. Agora a gente tem a banca da FGV. Bom, sobre a prova de hoje, né? Foi uma prova totalmente diferente do padrão anterior da VUNESP. E sim, foi uma prova mediana difícil, tá? Então, acabei fazendo uma enquete com alguns candidatos que estavam lá na hora e a maioria me passou que realmente a prova estava bem mais complexa e eu concordo com eles também. Português, galera, alguns pontos que eu anotei na parte de português. Português, a gente tinha bastante texto, tá? Que não era tão simples na interpretação, principalmente nas questões clássico da FGV fazer isso. Tinha questões de gramática dentro das classes gramaticais, o que é um substantivo, uma interjeição, fazer uma análise sintática para ver a relação que tinha, né, de semântica sintática com aquela oração. E também não tinha aquelas questões clássicas da VUNESP, né, aquela questão de crase que a gente já está acostumada, uma questão ali que ele vai perguntar para você se é no sentido figurado ou no sentido literal, enfim. Então, isso acabou deixando alguns candidatos, nossa, e aí, português, era para estar fácil e não estava, beleza? E realmente, estava um pouco mais complexo, tinha alguns textos que eles faziam uma intertextualidade, então tinha que estar prestando atenção. E, galera, português FGV, a gente sabe que é uma temática clássica que é bem mais difícil do que a banca da VUNESP, beleza? Então, português basicamente é isso aqui, galera. Vamos lá para matemática. Matemática sempre é o divisor de águas para inúmeros candidatos. Ver uma prova bem mais complexa do que a da banca da VUNESP. Por exemplo, tinha aquelas questões clássicas de porcentagem, né, de regra de 3, mas elas não estavam tão simples, ou seja, a premissa é que o candidato deveria fazer a identificação do tipo da questão, montar e deveria também tomar cuidado com questões, ali no caso as respostas das alternativas para ele não poder, sei lá, perder uma questão por besteira. Eu achei aquela questão de trigonometria que envolvia lá o triângulo, né? Então, ali ele dava um triângulo 5, 12, 13, que é um triângulo pitagórico, você tinha que lembrar ali propriedades do triângulo pitagórico. E depois ele falava que o perímetro desse triângulo, então você teria que montar, fazer a visualização desse ponto D. Outra questão também que eu achei um pouquinho complexa era que ela envolvia uma parte de combinação, né? Não era propriamente dita a parte de análise combinatória, porque não é cobrado disso, né? Mas meio que dava uma ideia de análise combinatória que você poderia fazer uma permutação, que era a questão da quantidade de formas que aquela pessoa conseguiria comprar aquele produto de R$60. Ele tinha um valor de 10, de 20, de 30, enfim. Então achei também uma questãozinha bem trabalhada, assim, e não veio aquele padrãozinho que a gente achava simples, né? Não vi questão de volume, então não estava tão interpretativa, né? A gente tinha aquela questão de problema de primeiro grau que você tinha que montar,
né? Então eles trabalharam bastante disso. Eu acredito que o forte da prova de matemática foi o quê? Conseguir traduzir o que estava ali naqueles textos iniciais, relacionar com o que foi dado para que o candidato conseguisse acertar as questões. Mas matemática também veio bem difícil, né? Não foi uma prova assim tão simples, né? Galera, quando eu falo difícil, é a média geral, né? Claro que a pessoa que é boa em matemática vai achar matemática fácil e provavelmente português vai achar mais difícil, beleza? Mas no geral, assim, né, de forma bem generalista, a prova de matemática, é só comparar com a prova anterior da VUNESP, vocês verão que a prova não era tão fácil. Acho que a questão que estava mais tranquila, aquela que ele falava, se não me engano, acho que era Pedro e Mário, e aí você tinha que ver as distâncias que eles andavam lá, né? Então, assim, você conseguia fazer uma associação e ver ali a quantidade que cada um andou ali e fazer também uma análise nas alternativas, beleza? Passando agora para conhecimentos gerais, diferente lá da VUNESP, que já dividia geografia, dividia história, dividia atualidades, a banca FGV simplesmente colocou todo mundo no mesmo cesto, ou seja, isso é conhecimentos gerais. Bom, questões clássicas de história que a gente já sabia, que normalmente aparece, e a FGV fez questão de manter essa tradição, que era sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários, fascismo e nazismo. A questão também da época da ditadura militar, que vai de 64 a 85. Basicamente história, galera, você tem que ver o fator histórico, né? Quando aconteceu, onde aconteceu, quais foram as causas, os motivos e a consequência daquilo, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu quando? De 1914 a 1918, certo? Vamos lá, onde aconteceu isso? Na Europa, né? Quais foram as causas disso? Por questões imperialistas dos países, né, industrializados que estavam querendo novas zonas de industrialização, de comércio, né, de matéria-prima, de mercados consumidores, enfim. E qual foi a consequência da Primeira Guerra Mundial? Ou seja, a gente teve o Tratado de Versalhes, né, o valor que a Alemanha deveria pagar para a França, enfim. Vocês vão corroborar para a própria Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, basicamente, história, essa é a análise que vocês têm que conseguir fazer ali para desenrolar. Geografia, né, sempre aqueles mapas clássicos, a questão que envolvia sustentabilidade, mas falava de texto, basicamente ele colocava que era fonte renovável ou não renovável. Então, quem estava estudando muito a parte de clima, domínios morfoclimáticos, né, do próprio professor Aziz Absaber, enfim, não foi tão comparado, né, à prova da VUNESP, que a gente já estava acostumado com geografia. Então, assim, prova nova, né, e sob nova direção, o pessoal basicamente vai fazer o que eles acham que é melhor. Aí na parte ali de informática, aquelas questões clássicas que a gente já sabe, de Excel, da parte de PowerPoint, né, de internet. Só que o que eu achei? Na banca da VUNESP, é mais fácil você conseguir identificar. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade na parte de informática, mas a prova da VUNESP, ela facilitava na interpretação. Bom, tinha uma questão lá de informática que você deveria estar montando ali a planilha, né, para que você conseguisse resolver, porque ele te dava lá a quantidade de informações, né, as células que você deveria fazer, a fórmula, enfim. Então achei bem mais complexo. Vamos para a parte de noções de administração pública, né, caiu na banca da FGV, foi aquela questão da LAI, né, Lei de Acesso à Informação, então é uma questão recorrente. A questão sobre a Constituição do Estado também caiu. Então, administração pública, eu não achei que veio muito diferente da banca da VUNESP, né? Mas, no geral, a prova veio mediana / difícil, beleza? Falar agora sobre a redação. A redação da banca da FGV foi totalmente diferente da VUNESP, porque na VUNESP eles dão 1 / 2, 3 textos de apoio e depois lá vem lá a temática, né? Qual é o tema que você vai ter que discursar a sua redação. E na FGV foi diferente, ou seja, foi um texto que foi mais uma sugestão. Só que olha uma coisa que eu falo que vocês têm que estar atentos. O primeiro texto de português, ele falava sobre a questão lá da relação do Brasil, né, com a França, né, no caso do ponto turístico, que falava do Cristo Redentor e lá com a Torre Eiffel. Depois tinha um texto que ele criticava, né, no caso o povo japonês criticando a atitude de alguns turistas, e degradar o patrimônio deles, enfim, jogar lixo, levar comida para consumir dentro dos próprios comércios japoneses, enfim. Então você poderia usar esses textos como base para tentar desenvolver a sua redação. Basicamente a gente sabe que a redação você vai fazer a introdução ali da sua tese, né, vai desenvolver seu primeiro parágrafo, seu segundo parágrafo de argumentação,
argumentação e por último você faz a conclusão. Alguns pontos que ajudam sua redação a ganhar, né, vamos dizer assim, uma visibilidade melhor é o que? Os elementos coesivos, né, como as conjunções, eu vou unir duas ideias, além disso, o e, eu vou dar uma ideia de conclusão, portanto, por conseguinte, né? Eu quero dar uma ideia de diversidade, entretanto, todavia, contudo. Então você poderia usar esses textos. E aí você, como sugerir a própria redação para você dar sugestões para mitigar o problema, né, sobre a questão dos turistas não respeitarem alguns direitos, né, do próprio idoso, que era a questão da vaga prioritária ou das filas nos mercados, e também a questão da degradação do patrimônio, no caso ali os parques, as praias, jogando lixo, afetando o meio ambiente, etc. Qual foi a redação que eu fiz? Galera, eu usei o Repertório, né, que é um livro do Gilberto Dimenstein, que é o Cidadão de Papel, que ele fala que há leis, há direitos no Brasil, como a Constituição Federal preconiza, direito à saúde, acesso à segurança, ao respeito aos idosos, só que isso é apenas no papel, né, porque de forma pragmática a lei não é efetiva, então eu usei isso para poder contextualizar. E depois usei dois argumentos, que foi o quê? Como eu conseguiria mitigar, diminuir esse problema? Primeiro eu falei que deveria ter leis, né, mais efetivas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você jogar lixo em determinadas áreas, você acaba pagando o valor, ou seja, através dessa punição, né, isso acabou diminuindo, porque as pessoas, joguei lixo, vai pagar uma pena ali, você vai pagar um valor, então você não vai querer fazer isso porque vai custar no seu bolso. O meu segundo argumento, eu acabei utilizando que as mídias sociais, como Facebook, Instagram, enfim, esses veículos midiáticos, eles podem ajudar na divulgação através de campanhas de conscientização, para conscientizar as pessoas, para respeitar, né, essas diretrizes da cidade, né, e também é uma forma de eles estarem cientes também, e assim também a população para estar cobrando esse pessoal. Então assim, foi uma redação que eu acabei utilizando, e é o que eu falo, pessoal, tenta criar já um escopo, algo fixo da sua redação, e aí depois você só vai mudando. Eu sempre gosto de fazer minha redação baseada no escopo que eu já tenho determinado. Por exemplo, esse livro, nesse filme, veiculado pela plataforma tal, escrito pelo autor tal, sobre essa problemática, enfim, aí eu já relaciono. Nesse sentido, pode relacionar o livro ou o filme com a problemática X. E aí eu começo meu parágrafo de argumentação. Em primeiro lugar, vou fazer minha argumentação toda. Depois, no segundo parágrafo, outro sim, vou fazer minha argumentação. E depois, quando eu for fazer minha conclusão, já coloco. Portanto, frente a essa temática, percebe-se que, blá, 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 e eu faço uma conclusão por síntese que eu acho mais simples, beleza? Então, basicamente é isso daqui. Para esse vídeo não ficar muito grande, minha visão geral. Galera, igual aconteceu no Barro Branco do ano passado da FGV que eu fiz, passei em todas as etapas, então vou deixar aqui no card todos os vídeos que eu gravei sobre o Barro Branco, desde a prova, TAF, psicológico, entrega da documentação, para ajudar vocês. Galera, quando a prova vem muito difícil, o que acontece? Tende a nota diminuir. A gente sabe que basicamente tem que acertar metade da prova para a redação ser corrigida, mas possa acontecer igual no Barro Branco, diminuir a nota de corte para corrigir a redação, a fim de chamar mais candidatos. Quando a prova vem muito difícil, tende ao pessoal que estuda mais passar. Só que em contrapartida, esse pessoal não se preocupa tanto com o físico. Então, se você passou ali com uma nota mediana, se você for para as etapas, você tem a chance de ficar titular no final. Eu acredito que quem conseguir fazer ali as 30 questões vai conseguir para as etapas e vai conseguir ali brigar para conseguir uma vaga, porque a prova veio realmente extremamente difícil. Fora que a gente sabe a quantidade de candidatos que acabam faltando, não vão fazer a prova, e casos, né, que não são tão esporádicos, mas acontece, de pessoas igual eu, que faz a prova, passa, mas não tem interesse de tomar posse. Beleza, galera? Agora, galera, eu vou colocar um bônus aqui para vocês. Já passei no Barro Branco e eu vejo, galera, a maior dificuldade dos candidatos não é sobre qual cursinho fazer, enfim, é sobre estudar. A forma como você estudar é mais importante do que simplesmente estudar. Vamos fazer uma análise aqui. Muita gente fala assim, eu estudo 8 horas, mas normalmente é 8 horas bruta. Você tem que levar em consideração a hora líquida, ou seja, a hora que realmente você estudou, sem tirar sua atenção, sem ir no banheiro, enfim. Além disso, você tem a questão da produtividade da sua hora líquida, ou seja, você não tem um rendimento de 100%, enfim, você vai ter um rendimento um pouco menor.
Outra questão também é sobre as revisões que você tem que fazer, porque basicamente a gente pega um conteúdo hoje, estudos científicos mostram isso, que em média você vai perder 70% do seu conteúdo, né, depois de uma semana, depois de 30 dias, em média praticamente 90% do conteúdo você já esqueceu. Então a forma como você tem que estudar é muito mais importante do que simplesmente estudar. Então eu criei um método, né, baseado nesses meus 10 anos fazendo concurso, lendo bastante livros, né, que eu vou deixar aqui para vocês alguns livros que eu li, como a neurociência aplicada aos estudos tem uma efetividade grande. E aí, galera, eu vou deixar aqui um link. Quem quiser saber como é que eu estudo, como é que eu faço as provas, né? Se tem mentoria, enfim, que eu posso estar ajudando vocês. E aí a pessoa que tiver interesse, ela entra lá, beleza? Se você está cansado de fazer prova e não passa, já fez a sua quinta, sexta, falta um tiro, válido que você dê uma olhada aí nesse material que eu criei também. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da prova. E assim que sair a prova, eu também vou estar gravando, mostrando para vocês a quantidade de questões que eu acertei, etc. Beleza? Me sigam lá nas redes sociais, @bizucomvagnão lá no Instagram. E é isso aí, galera. Boa sorte a todos. Continue estudando, que da mesma forma que atrás eu também tinha dificuldade e hoje, já tendo mais propriedade e know-how, eu consegui passar em vários concursos, eu acredito que você também consegue. Basicamente, você tem que alinhar 3 coisas, né? Saber como estudar, utilizar seu tempo a seu favor e, acima de tudo, ter fé e acreditar que você vai conseguir. Mas não há vitória sem sacrifício. Então, tem que estar disposto a sacrificar em prol de algo lá na frente. Beleza? Vejo vocês na próxima. Valeu!